Vamos iniciando a nossa live de análise da partida entre CSA e Náutico, o jogo que aconteceu hoje à tarde com vitória do CSA 3-1 para o Azulão. Um ótimo resultado que deixa o CSA embalado para a próxima fase aí da Copa do Nordeste, né? Esse jogo aí deixa o CSA coladinho lá na equipe do Fortaleza, na segunda colocação. E o time do CSA agora também, ele segue a sua corrida aí para se classificar bem para a próxima fase, né? Mas a partir de agora o CSA dá uma descansada da Copa do Nordeste e vira suas atenções para a Copa do Brasil e Campeonato Alagoano. Na quarta-feira o CSA encara a equipe do Atlético de Alagoinhas pela Copa do Brasil e no final de semana o CSA encara o Asa pelo Campeonato Alagoano, certo? Eu tive hoje à tarde uma prova de um concurso da Petrobras, certo? Então, eu me atrasei bastante para chegar no jogo. Eu não cheguei a tempo, né? Quando eu cheguei, já estava 3-0. Mas é isso, né, gente? Então, assim, eu me atrasei por conta disso e acabei não pegando nenhum dos gols. Eu acho que até eu ziquei a equipe. Porque quando eu cheguei lá, foram 2 gols anulados do CSA e um gol sofrido, né? Fora a discussão lá, a briga que teve um expulso para cada lado, acho que foi eu que ziquei, desculpa aí. Mas vamos lá, galera. O time começou bem mais modificado do que eu imaginei, né, velho? O time do CSA tava com o Marcelo Carné no gol, o Wellington zagueiro, o Giovani volante e mais quem que era titular? O Cedric titular e o Oswaldo também, né? Só que a gente sabe que de titular mesmo, né, o Giovani ainda não tá 100%, né, do físico dele, do que ele aguenta jogar, do que ele tá conseguindo jogar, né? Ele vem perdendo muita bola, vem errando muito passe. E o Oswaldo ainda também não está no auge dele, não está na melhor forma dele. Então, não são hoje jogadores incontestáveis aí da equipe do CSA. Nem mesmo acho que o Cedric, né? Mas isso aí é mais disputa de posição. Só que os titulares mesmo da equipe do CSA eram muito poucos. Então, o CSA modificado demais para essa partida, né? Então, teve Marcelo Carné, Cedric, o Wellington Marcel e Diego Renan, Giovani, Giva Santos e Ian Rolim. No ataque, o Dalberto, de um lado estava o Didira e do outro estava o Oswaldo, né? Então o time estava bastante modificado no jogo de hoje. Só que, assim, velho, o time reserva do CSA atropelou a equipe do Náutico, não tomou conhecimento e enfiou logo 3-0 no início do jogo. Tanto é que eu saí da prova e aí quando eu cheguei no carro, eram 4:08 da tarde, né? 4:08 da tarde, ou seja, 7 minutos aí do primeiro tempo, 8 minutos do primeiro tempo, e quando eu ligo a rádio, já tá gritando gol. E aí eu enlouqueço, né? Ah, porra, aí, tamo ganhando. Depois o cara falou que já tava 2-0, aí eu enlouqueci mais ainda. E aí, pô, quando eu chego no estádio, é o terceiro gol. Aí eu entro na arquibancada, né? E aí quando eu chego lá, vocês vão ver essa resenha inteira aí lá no vlog de jogo quando eu postar no Diário de Azulino, certo? Depois que terminar a live aqui, eu começo a editar o diário e tal, não sei o quê, e aí posto lá no Diário de Azulino, tá? Mas o que eu pude perceber aí da equipe do CSA, né? Nesse primeiro tempo, o jogo já estava totalmente condicionado quando eu cheguei lá no estádio, né? Já estava 3-0, mas o time do CSA, quando ele apertava um pouco, ele conseguia chegar, né? Tanto é que o Didira fez o quarto gol. Eu vi o replay, não tive impressão de impedimento, certo? No lance do Didira. Era para ser o 4-0 ali, né? E quando o CSA apertava, o CSA chegava, né? O Náutico estava completamente perdido, né? Na partida lá. O CSA abriu o placar de maneira muito incisiva e transformou o jogo em um jogo fácil, né? 3-0 com muita tranquilidade. E aí vieram os lances das expulsões, né? O jogo já ficou totalmente condicionado aí, né? 3-0 no primeiro tempo, uma expulsão para cada lado, né? Abre espaço para os dois times jogarem. O Náutico ainda conseguiu chegar mais, né, no segundo tempo, porque com um jogador expulso de cada lado, abre muito mais espaço para jogar. E aí o Náutico tentou crescer, né? O Náutico, na necessidade de fazer os gols, ele tentou crescer, se esforçou mais para crescer no jogo. E aí o time do CSA não conseguiu se encaixar, né, nesse sentido aí. E aí no final ali do primeiro tempo, depois das expulsões, o Náutico até terminou um pouco melhor. Só que em momento nenhum levou perigo para o gol do CSA, né? O Marcelo Carné não foi exigido.
em nenhum momento do jogo, aliás, né? Mas vamos falar sobre a reta final ali do segundo tempo, que foi um pouco preocupante também. Uma situação também foi que o Giovani desceu para a zaga para cobrir, né, a marcação, porque o Wellington foi expulso ali, né? Então sai um zagueiro, o Wellington, inclusive o árbitro expulsou o Wellington ali, né? O que prejudica o CSA para a próxima rodada da Copa do Nordeste, né? O Wellington não joga contra o Ceará e ele seria muito importante para esse jogo, mas depois a gente fala sobre isso, tá? Mas o Giovani ele desceu para a defesa, né, para cobrir ali a zaga, né, o buraco que ficou depois da expulsão do Giovani, tá certo? Então, no segundo tempo, o Moza não mexeu, manteve o Giovani na zaga, o que eu fiquei bastante preocupado, né? Só que o time do CSA voltou para o segundo tempo mais inteiro. O time do CSA voltou mais organizado. Eu acho que o Moza deve ter orientado melhor, deve ter planejado bem como atuar com 9 contra 9, né, para fechar os espaços e conseguir acionar o contra-ataque. O CSA voltou mais bem organizado. Jogava num 3-3-3, né, basicamente com a bola, porque tinha na zaga Giovani e Marcel, do lado direito Cedric e o Diego Renan na esquerda. Só que o Diego Renan saía um pouco mais para atacar, tinha mais liberdade para jogar. E o meio de campo, que tinha o Giva Santos, o Ian Rolim era o Giva Santos e o Ian Rolim, né? Só que o Diego Renan, como ele avançava, ele ficava na linha desses dois. Aí tinha uma linha de 3, né? Com a bola. E no ataque, era de um lado o Didira, do outro o Oswaldo e na frente o Dalberto. E o time do CSA conseguiu reagir bem no início do segundo tempo. Sem a bola, fazia um 4-4-1, porque descia o Diego Renan para a linha de defesa, claro, né? Ele lateral, né? Então fechava a linha lá da zaga. E aí no meio de campo ficava o Giva e o Ian Rolim, de um lado o Didira, do outro o Oswaldo. E o Dalberto lá na frente incomodando a saída de bola. E o CSA conseguiu se organizar para jogar, né? O jogo tinha muito espaço e o CSA chegava muito bem nas jogadas de lado de campo, principalmente, nas inversões de bola, né? Nas jogadas de linha de fundo, o CSA estava muito bem. No começo aí do segundo tempo, poderia ter aumentado esse placar, se acelera um pouco mais, eu creio que conseguia, né? E a equipe do CSA foi cansando. Tanto é que diminuiu muito o ritmo, diminuiu muito a intensidade de jogo, começou a atrasar a saída de bola, demorar para sair, né? Cansou. E aí, tanto que o Moza vem com 3 mexidas ali, né? Ele coloca o Felipe Augusto, o William e mais o Bruno Mota, né? E tira o Ian Rolinho, o Dalberto e o Oswaldo, né? Para ver se dá um gás a mais na equipe. Depois ele coloca o Luiz Henrique no lugar do Didira, né? E o Erley no lugar do Giovani. Agora eu tenho que citar também, né, velho? Porque o time do CSA, quem entrou aí no segundo tempo, o time que iniciou, foi bem. Eu gostei bastante do time que iniciou. Todo mundo, eu acho que fez uma boa partida ali. Então tem que se destacar isso também. Mas quem entrou no segundo tempo foi muito mal. Bicho, o Felipe Augusto, ele jogava muito recuado, né? Ele jogava na linha da defesa do CSA. Não é a função do Felipe Augusto, né? Era foda, porque ele parecia um segundo lateral esquerdo, né? Cobrindo ali o Diego Renan. O Diego Renan marcando mais para dentro e o Felipe Augusto marcando ao lado do Diego Renan, quase. Muito recuado o Felipe Augusto. Não gostei do posicionamento que ele entrou, certo? Eu achei ele mal posicionado. Não era nem, eu acho que não era nem questão de o próprio Felipe Augusto tá mal. Eu acho que foi orientação aquilo, né? Então não gostei do posicionamento que o Moza colocou o Felipe Augusto no segundo tempo. O William entrou meio fora de ritmo, meio desconectado do jogo, errando bastante. O Luiz Henrique entrou fora de posição, porque o CSA num 4-4-1, né? Com o Luiz Henrique aberto de um lado, o William e Giva Santos no meio. E aberto do outro lado estava o Felipe Augusto, né? O Luiz Henrique aberto não estava tão bem, estava fora de posição, também não entrou muito bem. E o Bruno Mota, para mim, o pior em campo, né? Horrível, não ganhou uma bola. Ele conseguiu errar tudo. Muito mal, velho, muito ruim o Bruno Mota, péssimo. E aí, tipo, caiu demais de produção, caiu demais de rendimento e baixou demais a intensidade de jogo também, né? Então, a equipe aí do CSA, bicho, deu muito espaço para a equipe do Náutico jogar. Os caras ficaram à vontade e foram para cima.
não chegavam em nenhum momento na cara do gol, não botavam Marcelo Carné para trabalhar, só que em um lance lá que falhasse, eles conseguiriam diminuir, né? Foi o que aconteceu. O CSA falhou na marcação, deu muito espaço para o Jean Carlos, o craque do time deles, não pode dar esse espaço para o Jean Carlos. Ele domina, gira com muito espaço e bate bem para fazer 3-1, né? Nesse momento aí, nessa situação aí, velho, era inadmissível o que o CSA deixou o Náutico fazer, né? Não podia deixar isso acontecer. Só que aí depois disso também o Náutico cresceu, o time do CSA ficou num aperreio muito grande, né? A gente ficou aperreado, a torcida, né? Porque o Náutico cresceu em intensidade, foi para cima, foi para a guerra, né? E o CSA baleado ali depois de ter levado esse gol, tá ligado? E o time do Náutico foi para cima, mas também não conseguiu ser muito efetivo. Acho que a defesa do CSA fez uma boa partida, né? Tem que destacar aí também que o CSA fez mais um gol com o Erley, né? O Erley entrou na reta final ali no lugar do Giovani, o Giovani já muito cansado, e o Erley fez um gol ali, né? No finalzinho, que foi impedido também, e o pessoal estava dizendo que não tinha sido impedido. Eu ainda vou ver esses lances aí para poder falar minha opinião, né? Mas outra situação que a gente tem que falar também é a arbitragem. A arbitragem não foi bem no jogo, né? Eu acho que contra o CSA, de novo, né, velho? Aquilo que eu sempre reclamo. Aí parece chororô, mas é foda. Vários lances lá que eram falta para o CSA, ele não dava, né? Faltas para o Náutico ele dava normalmente, para o CSA ele demorava muito para dar. Os caras, teve um lance do jogador do Náutico que ele ficou puto e depois que o juiz marcou alguma coisa, o cara do Náutico ficou puto e deu uma bomba para cima, o cara não deu amarelo, né? Falta de pulso, pipocou para o jogador do Náutico ali, o árbitro, não quis dar o cartão, não deu, né? Além de ter anulado 2 gols aí, que a galera disse que foram 2 gols legais, né? Vou assistir de novo o replay, né, em tela cheia aqui dessa vez, né, para poder ter a certeza, para poder comentar sobre isso. Mas em vários lances lá, eu percebi que o árbitro errou contra o CSA várias vezes, né? Não vou dizer que condicionou o jogo, nem nada assim, mas foi um detalhe que a gente precisa citar. E para encerrar a minha análise aqui também, destaques da equipe do CSA, né? O destaque positivo e o destaque negativo. Eu acho que o positivo entra muito. O Giovani é um destaque positivo, ele até recebeu o troféu de melhor em campo, né? Pela votação da equipe do Nordeste FC. Só que eu vou dar esse prêmio aí de melhor em campo para o Giva Santos, né? Na minha opinião, eu quero destacar o papel do Giva Santos em campo. Foi um cara bastante consistente durante todo o jogo e fez o gol dele também, né? O Giovani também fez o gol dele, né? Mas assim, podemos dar até esse destaque aí para o Giovani, porque a gente sabe que ele não está na melhor fase dele, né? No melhor momento dele, mas ele no jogo de hoje fez um gol também e tipo, quando ele foi exigido, ele foi jogar na defesa. E o Giovani fez uma boa atuação também ali na defesa. Foi consistente, conseguiu suprir ali, mas ainda vários erros, vários passes perdidos, passes bobos que ele erra, né? Então, eu prefiro dar esse prêmio aí de melhor em campo pelo CSA, destaque positivo para o Giva Santos. Porque no segundo tempo também ele foi um cara que, além de ter ficado até o final, ele dava ainda a saída de bola, né? Conseguia sair bem com a bola, carregar bem a bola e criar algumas oportunidades de contra-ataque, mesmo muito cansado, né? Então eu daria esse destaque positivo aí para o Giva Santos, certo? Só que a dupla de zaga que atuou no CSA, tanto o Wellington e Marcel, quanto o Giovani e Marcel, quanto o Erley e Marcel, todos foram bem, né? Foram bem consistentes, porque não deram espaço para o Náutico criar chances claras de gol. Então isso também tem que ser citado. E o destaque negativo para mim, eu acho que Bruno Mota, pior em campo, disparado, não acertou nada em campo, errou tudo, né? Lances bestas, assim, ele errando, mas o Bruno Mota, assim, a gente faz essa crítica, mas a gente sabe que tem todos os condicionantes. Ele tá voltando agora, estava de lesão e tal, é o primeiro jogo dele na temporada. Espero que ele engrene, volte a jogar bem. Mas, realmente, quando o cara vai mal, a gente tem que citar. E tem que bater mesmo, né? Porque se não critica, se não faz as críticas, isso não é evidenciado e acaba, às vezes, passando despercebido. Então, para mim, destaque negativo aí, Bruno Mota, de longe, tá? Então, galera, quero agradecer aí a presença de todos vocês. Lembrando também, quem ainda não deu like, dá tempo, né? Estamos só começando aqui, estamos só
conversando esse bate-papo inicial e agora vamos para a interação, né? Aquela parte da interação entre eu e vocês aí.